Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, por mais este dia de vida que Ele está nos concedendo, por estes momentos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nelly Holden, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Luísa Manuel é de Oxacate, na Namíbia. Também Maria Marli, ela parabeniza a neta Ariane, que está completando 16 anos. Eliana Bueno é de Casa Verde, em São Paulo. Rosenilda, de Caporã, na Paraíba, está aniversariando hoje, amanhã, melhor dizendo, dia 16. E o Ricardo Rodrigues, seu esposo, e todos os familiares parabenizando você, Rosenilda. Carmen Souza também parabenizando o filho Carlos Eduardo, que amanhã vai completar mais um ano de vida. José Henrique, lá de Serra, no Espírito Santo, mandando um abraço especial para o Sebastião, lá em Barra de São Francisco, também no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que tens feito por cada um de nós. Obrigado pela vida, pelos cuidados, pelos livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco e que têm momentos de dificuldades, estão passando por lutas, problemas, que possam perseverar na fé, que não desanimem, que confiem em Ti e esperem em Ti a solução dos problemas. Sabemos, Pai, que Tu és um Deus que nos conhece e sabes o que é melhor para cada um de nós. Faça também presente na vida dos aniversariantes, a Ariane, também a Rosenilda, o Carlos Eduardo e todos os demais que completam mais um ano de vida e que sejam abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Iremos então finalizar o estudo desta semana. Estivemos aqui falando sobre Sião, e os salmos que nós estudamos apresentam o desejo das pessoas se encontrarem com Deus em Sião. E aqui este termo Sião manifesta a esperança, a expectativa dos justos, dos fiéis, dos sinceros a Deus, de visitar e habitar com segurança no santuário de Deus, que é um refúgio de segurança e de paz. Na Bíblia Sagrada, este conceito de Sião, às vezes é misturado com geografia, né? O local onde estava o monte, Sião, é misturado com política e também com teologia. E nós então sabemos que o Monte Sião, ele fica localizado em Jerusalém e ele tem um importante significado teológico. Por quê? Porque ali, no Monte Sião, também conhecido como Monte Moriá, ali Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Deus pediu e Abraão foi e ofereceu. Estava tudo pronto. Já ia imolar o seu filho quando o anjo segurou a mão de Abraão e disse: não faças tal, agora eu sei que você realmente me ama. E então, este Monte Moriá ficou famoso por causa dessa atitude de Abraão. E Davi foi quem conquistou o Monte Sião. E ali é uma área relativamente pequena, nesta colina, então ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A Jerusalém, conhecida como Cidade de Davi. E então, ali perto desse monte da Cidade de Davi, fica o Monte Moriá, como eu disse, onde Isaque iria ser oferecido em sacrifício. E então, ali nós encontramos também, em Jerusalém, o Monte das Oliveiras, encontramos o Monte Calvário, e tudo isso relacionado com Sião. Essa palavra ela é muito importante para nós cristãos. Por quê?
porque o Apocalipse também fala da Sião celestial, a cidade onde Deus está, onde Deus habita. E Deus, ele habitava no meio do seu povo, no caso aqui no Monte Sião, em Jerusalém, porque ali estava o tabernáculo. E Deus foi quem deu a ordem a Moisés que construísse um tabernáculo para que ele pudesse estar no meio do povo. E o povo, então, pelo menos 3 vezes ao ano, eles saíam de onde eles moravam para ir a Jerusalém nas festas e ali se encontrar com Deus, em Sião. Esse era o desejo do povo de Israel, que descia ou subia, dependendo de onde eles estavam no reino de Israel, para poderem adorar a Deus lá em Sião. E então nós vemos que a palavra de Deus, ela nos assegura que Deus, ele está no seu santo templo, no seu santo monte, no Monte Sião, e ele espera que nós o busquemos, que nós o adoremos em espírito e em verdade. O salmista, no Salmo 84, versos 2, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É o Salmo 84 que nós estudamos aqui essa semana. E o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu para dar a eles a orientação para que eles conhecessem o verdadeiro Deus que havia criado céus, terra, mar, e que o povo de Israel, transmitisse esse conhecimento do Deus verdadeiro às outras nações. Por isso que Deus escolheu a nação de Israel. Poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas escolheu os descendentes de Jacó. Primeiro que ele havia feito uma promessa a Abraão, que faria deles uma grande nação e que daria aquela terra por herança. Então, o povo de Israel, eles eram o povo escolhido de Deus, e também o Monte Sião é o monte escolhido de Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 99 que Deus reina desde Sião. E também no Salmo 87 diz que Deus fundou seu templo em Sião. Portanto, Sião é um lugar de bênçãos divinas, é um lugar de refúgio. E muitas vezes, então, são mencionadas na palavra de Deus esse termo Sião, se referindo ao Monte Santo, o lugar da habitação de Deus. O povo de Israel, quando eles iam das regiões onde moravam para Jerusalém, para as festas, como eu disse agora há pouco, eles iam cantando estes hinos em louvor a Sião. Eles tinham cânticos alegres e eles iam felizes, caminhando, cantando, louvando a Deus até chegarem em Sião. E lá então, quando chegavam, eles estavam ali procurando sentir a presença de Deus em suas vidas. Nós sabemos que hoje nós temos também o nosso lugar de nos congregarmos, a nossa igreja, e nós também deveremos ir para a igreja com o desejo de poder sentir a presença de Deus e ouvir Deus falando conosco. Mas como eu disse essa semana, infelizmente muitas pessoas estão apenas indo à igreja como que para um encontro social, para rever amigos, pessoas, e também para um desencargo de consciência que esteve lá na igreja e depois a vida continua como se nada tivesse acontecendo. Então, nós precisamos saber que Deus ele está presente em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que nós possamos ir que Deus não esteja. Ele está. Mas temos o lugar especial de adoração que é a igreja. Assim como naquela ocasião era o tabernáculo, depois o templo que foi construído por Salomão, e depois esse templo foi destruído, reconstruíram, e hoje não existe mais o templo, porque no ano 70 da nossa era ele foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Então, estes salmos de Sião, eles podem ser cantados por todos aqueles que desejam viver na Nova Jerusalém.
Esses cânticos de Sião que nós estudamos aqui essa semana, eles nos encorajam a aguardar o mundo futuro com esperança, mas também esses cânticos nos levam a ser agentes da graça de Deus. E nós precisamos ter a certeza de que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos ali segurança e paz. Principalmente se nós estivermos na casa de Deus, nós deveremos sentir segurança e paz, porque Deus ele está presente ali. E a nossa fé em Deus, ela precisa ser uma fé inabalável, como nós estudamos ontem, assim como os montes que estão ao redor de Jerusalém, eles estão ali protegendo Jerusalém, assim também a nossa fé, ela precisa ser inabalável no Senhor, tendo a certeza da presença dEle, os cuidados dEle por cada um de nós. E o salmista então diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. E então ele diz, assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo agora e para sempre. Nós dissemos aqui no estudo dessa semana que os montes eles serviam de refúgio, de fortaleza contra os inimigos. Então esses montes que estavam ao redor de Jerusalém protegiam os habitantes de Jerusalém, os habitantes de Sião, contra os inimigos. Era um refúgio que eles tinham, era uma proteção. E assim também Deus está ao nosso redor nos protegendo e nos dando aquilo que nós precisamos para a nossa segurança e também para a nossa paz. Durante esta semana, nós aqui estivemos então comentando alguns salmos. Por exemplo, nós comentamos os Salmos 84, você pode ler depois aí na sua Bíblia. Salmo 122 também nós comentamos essa semana. Os Salmos 87 e ainda comentamos os Salmos 46 e o Salmo 125, que falam da adoração de Deus. Todos esses salmos falam da adoração de Deus em Sião. E eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Qual desses salmos que nós estudamos essa semana é um salmo que mais te agrada e te dá segurança da presença de Deus em sua vida? Qual desses salmos? Você pode olhar na sua Bíblia e depois responder. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia e retornaremos no domingo para dar sequência a esta série, o livro dos Salmos. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado e não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.